Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 31. Senhor, nós te damos graça pela Tua palavra, por podermos estar reunidos aqui, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de ser a Tua igreja, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um dos Teus filhos que estão conectados conosco. E que o Senhor, fale aos nossos corações poderosamente. Em nome de Jesus, amém. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 31, vai nos dizer o seguinte. Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Repetindo mais uma vez, Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 31. Então Jesus lhes disse, ele estava falando com seus discípulos: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Amém. Jesus disse isso um pouco antes de ser traído por Judas e antes de passar pelo Getsêmani. E quem eram, naquele momento que ele estava dizendo aquilo, as ovelhas? As ovelhas, naquele exato momento em que ele dizia aquilo, eram os discípulos. Eram aqueles que seguiam Jesus, eram os homens e as mulheres que eram os discípulos de Jesus Cristo. E quando Jesus nos fala isso, e nós lemos isso nesse contexto aqui do Evangelho, nós temos e entendemos algo: que a ovelha necessita do pastor para a sua condução. E eu quero falar um pouco aqui sobre a nossa condição de ovelha. Eu e você somos ovelhas. E eu e você, como ovelhas, temos um pastor que se chama Jesus Cristo. E eu quero falar um pouco da nossa condição de ovelhas. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, ainda no Evangelho de Mateus. Quero que você volte um pouquinho até o capítulo 9. Mateus, ainda no Evangelho de Mateus, volte lá no capítulo 9. Nós vamos ler do verso 35. Nós vamos ler do verso 35 até o verso 38. Mateus 9, 35 a 38. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, o que diz aqui quando ele viu as multidões? Ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Verso 37. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Até aqui. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Alguns pontos desse texto. Eu quero pensar com vocês sobre a nossa condição de ovelhas. E entendendo a nossa condição de ovelhas, em primeiro lugar, analisando esse texto de Mateus 9, de 35 a 38, eu entendo e enxergo que Jesus, ele enxergava a necessidade das pessoas. Porque aqui diz que no verso 36, que ao ver as multidões, Jesus teve o quê? Ele teve compaixão delas. Jesus enxergava as necessidades das pessoas. E essa compaixão que se refere aqui, refere-se ao quê? Significa que as entranhas dele ficavam mexidas. Se você for procurar o verdadeiro significado dessa palavra compaixão, significa que ele tinha desespero de ajudar. Significa que ele tinha desespero de fazer alguma coisa. Significa que ele tinha necessidade de socorrer. Era o desespero de fazer alguma coisa em prol do outro. Eu, quando agradeci a cada um de vocês aqui, eu fiquei feliz e quando eu estudava isso aqui e quando eu escrevi isso, foi baseado em enxergar nós como discípulos socorrendo o próximo e vendo que Jesus tinha isso nele. O discípulo tem compaixão porque o discípulo tem o desespero de socorrer o próximo. Jesus tinha o desespero. Aqui diz que ao ver as multidões, teve compaixão delas. Desespero. As entranhas dele ficavam mexidas. Ele tinha necessidade de socorrer aquelas pessoas. E aqui diz que quando ele tinha desespero, que ele tinha compaixão, aí fala porque estavam aflitas. Essa aflitas no grego dessa passagem significa que elas estavam presas e necessitavam ser soltas. Então, para nós entendermos, aqui diz que Jesus tinha compaixão e ele ficava desesperado, porque aquelas pessoas estavam presas e necessitavam ser soltas. Aquela multidão estava presa e necessitava ser solta, e Jesus tinha o quê? Desespero em ver aquilo. Irmão, meus queridos, nós somos essa multidão que está presa. Eu e você somos as ovelhas que estão presas. Eu e você somos essas ovelhas que temos pensamentos problemáticos. Eu e você somos pessoas que estamos presas a pensamentos difíceis e problemáticos. Eu e você somos pessoas que estamos presas porque temos doenças em nossos corpos e ficamos presas a isso. E falam, Jesus pode te curar, Jesus pode te restaurar, Jesus pode fazer algo novo na sua vida, mas nós não conseguimos crer porque estamos presos a isso. Eu e você estamos presos porque temos doenças em nossa alma e não conseguimos entender que Jesus pode transformar e curar. Eu e você somos pessoas que estamos presas porque temos problemas no nosso casamento. E ficamos presos no problema no casamento e não entendemos que Jesus pode, como grande pastor, curar e restaurar o casamento. Eu e você somos problemas que estamos presos a situações, com o coração apertado, com os nossos filhos, por algumas situações que eles têm passado. Eu e você somos aquelas ovelhas que estão aflitas, que estão presas ao que o texto se refere. Presos, muitas vezes, à murmuração.
presos muitas vezes à irritação, presos muitas vezes às queixas, à braveza, alguns presos ao alcoolismo, alguns muitas vezes presos à pornografia, alguns muitas vezes presos a brigas em casas, mas presos e não conseguem se soltar. Mas nós temos um pastor que quer te soltar, quer te libertar. E ele, meu irmão, como pastor, está aflito, está desesperado e tem compaixão de você. Somos essas ovelhas aflitas que precisamos ser soltas e livres dessa situação. E o texto também nos diz, aflitas e desamparadas. Algumas versões diz exausta. A tradução do grego fala lançada ao chão. Na tradução do grego fala que esse desamparado, e nas outras versões exausta, nos traduz como lançada ao chão. Muitas vezes, essa situação que você está preso, ou presa, faz com que você se sinta uma pessoa lançada ao chão. Quantas vezes você já não se sentiu lançado ao chão? Você já chegou ao ponto em que você se sentiu lançado ao chão? Mas eu quero te falar algo. Eu quero lhe dizer algo. Mas, no verso 36, diz, ao ver as multidões, Jesus viu as multidões. Jesus vê você. Ele, como nosso pastor, como o teu pastor, ele enxerga você. Ele enxerga no que você está preso. Ele enxerga você lançado ao chão. E no verso 37 e no verso 38 de Mateus 9 nos diz assim: então disse aos seus discípulos. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Em primeiro lugar, entenda uma coisa em primeiro lugar. Deus levanta pessoas para orar e interceder por você. Nós, Comunidade da Graça, nos organizamos em células. Creio que 80%, 90% da nossa comunidade são pessoas que estão ligadas às células. E o seu dirigente, o auxiliar do seu dirigente, as pessoas que estão no contexto da sua célula, são pessoas que intercedem por você. Por quê? Porque ele tem a obrigação? Não. Porque Deus levantou ele para interceder por vocês. Eu tenho um grupo de líderes que eu cuido, que eu oro, que eu intercedo, são supervisores. Eu oro e intercedo por cada um deles. Por quê? Por que você ora por eles? Porque eu amo eles. Porque Deus colocou em meu coração para eu interceder por eles. Irmãos, Deus levanta pessoas para orar e interceder por vocês. Você precisa de alguém para direcionar a sua vida. Você precisa de alguém para direcionar a sua vida. Eu não sei pelo que você está passando, mas eu quero te dizer algo. Talvez o seu dirigente de célula não sabe pelo que você está passando. E ele é o homem, é a mulher que Deus levantou para cuidar de você. Fale para ele, abre o seu coração, para que ele possa orar por você,
para que Ele possa te direcionar. Posso te falar algo, Ele não tem todas as respostas. Como eu não tenho, nós não temos todas as respostas. Mas uma coisa nós podemos fazer com você. Uma coisa nós podemos fazer com você. Colocar o joelho no chão. Colocar o joelho no chão juntamente com você. Interceder e orar com você. Deus levanta pessoas para orar e interceder por você. Deus levanta pessoas. O Senhor sendo o seu pastor. O Senhor sendo o seu pastor. Ele cuida de você e levanta pessoas para cuidar de você. Agora uma pergunta que eu quero lhe fazer. Em dias em que o online é muito comum, o que você tem ouvido nesses dias? O que você tem ouvido nesses dias? O que você tem ouvido nesses dias? Eu acho que domingo que vem eu vou entrar nesse assunto, quero falar das qualidades, das características da ovelha. Eu não vou entrar nisso agora, porque senão nós vamos até amanhã aqui, eu teria que fazer outro culto à noite. As características da ovelha. O que você tem ouvido nesses dias? Do que você tem se alimentado? O que você tem se alimentado? Eu tenho ouvido o pastor X, o pastor Y, o pastor... Deus levantou pessoas. Deus levantou esta comunidade. Deus levantou este local para que você se alimente. Amém. Terceiro lugar, nós temos a necessidade de um pastor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 34. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 34. Olha o que diz. Quando Jesus saiu do barco, que se você for analisar, é a mesma referência que nós estamos lendo num outro evangelho, tá? Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque diz aqui que eram ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Nós temos necessidade de um pastor. O pastor é aquele que ensina, dá direção. Por quê? Porque a ovelha é um animal indefeso, ela precisa de direção. Por quê? Porque a ovelha é um animal fácil para os lobos. A ovelha é um animal de uma presa fácil para os lobos. A ovelha, quando ela vai ser morta, sabe como a ovelha vai ser morta? Ela não vai esperneando. A ovelha, quando vai ser morta, ela não vai fazendo escândalo. Mas a ovelha, quando ela vai ser morta, ela vai muda. Para você ver como é uma ovelha. E Jesus é comparado à ovelha que vai muda ao matadouro. A ovelha é um animal que precisa de muito cuidado. A ovelha é um animal que precisa de muita orientação. A ovelha, quando não tem um pastor cuidando delas, ela não tem um pastor cuidando delas, ela não tem um pasto, ela procura outro pasto. E o que acontece com ela? Ela se perde facilmente. Uma ovelha precisa de um pastor. E muitas vezes estamos desamparados porque não olhamos para o nosso pastor. O Senhor tem tentado cuidar de nós e temos estado desamparados esses dias. Por quê? Porque a vida nos conduz. Nos deixamos conduzir pela vida. Acabamos sofrendo por nós mesmos,
porque tentamos mudar as situações pela nossa força, e porque não deixamos Jesus nos conduzir, porque tomamos as decisões erradas, e pelas nossas decisões erradas, acabamos complicando mais ainda as nossas vidas. E muitas vezes, eu posso falar algo, tomamos até mesmo as decisões certas, e acabamos sofrendo também pelas decisões certas. Mas, porém, tomando decisões certas ou tomando decisões erradas, sempre temos que lidar com as dores. E como nós lidamos com as dores? Eu lido com as minhas dores. Eu lido com as minhas dores, pedindo socorro ao meu pastor Jesus. Como você lida com as suas dores? Como você lida com as suas dores? Como você lida com as suas dores do dia a dia? Jesus é o meu pastor. O Senhor Jesus é o meu pastor. Ele tem cuidado. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. De nada tenho falta. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, verso 1. Já partindo aqui para a parte final, Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Eu preparei duas imagens, eu queria que colocasse na transmissão. Se puder até, Rafael, colocar em tela inteira, não dá para pôr em tela inteira? Então deixa como você fez. Então, e se o Hugo puder colocar na televisão aqui para me explicar para o pessoal essas imagens. Entenda o que está falando aqui agora neste evangelho. Vocês estão vendo aí, na região de Israel, não é como aqui no Brasil. Pra vocês terem ideia, Israel é do tamanho do estado do Paraná, né? Então, lá é uma região muito montanhosa, tem muita pedra. Então, os pastores, o que eles faziam lá? Eles aproveitavam aquela região que era de muita pedra, eles faziam o aprisco das ovelhas, como vocês estão vendo aí, né? Eles faziam ela toda rodeada de pedra e aproveitavam e prendiam as ovelhas ali, e guardavam as ovelhas ali. Então, o que acontece aqui? Você vê ali o pastor ou o porteiro sentado na porta. Tem uma outra imagem agora, se puder colocar para mim. Aí você vê, aí é o curral de ovelhas. Vou ler o Evangelho de João 10, 1, 4. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco ou no curral das ovelhas pela porta, aí olha só, mas sobe por outro lugar, é o quê? Assaltante. Olha como fica mais clara agora a referência para a gente. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, aí diz que e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então o pastor chega, o porteiro abre a porta
Ele abre a porta, as ovelhas ouvem a voz do pastor, as ovelhas saem para fora, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem o quê? A sua voz. Pode tirar a imagem agora. Agora, eu queria, primeira coisa, né, para ficar muito claro aqui para a gente, né, o homem, ele é o pastor da sua casa, a mulher é pastor dos seus filhos. Quando nós cuidamos de pessoas, nós temos o coração pastoral. A partir do momento que nós cuidamos de pessoas, nós temos o coração pastoral. Agora, uma pergunta, né? Você ouve pessoas que a sua esposa não sabe? Você ouve pessoas que o seu marido não sabe? Jovem, você ouve pessoas que seus pais não podem saber? Você faz coisas que ninguém pode saber e nem intervir? Se isso está acontecendo na sua vida, é porque tem alguém pulando o muro. É porque tem alguém pulando o muro. Porque quando alguém entra pela porta, é porque tem verdade, é porque tem luz. É porque tem a direção do pastor. Porque quando Jesus entra e Jesus se faz presente, tem verdade. Verso 3, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Amém? Você não é uma pessoa qualquer diante do seu pastor. Diante do seu pastor, você tem nome, você tem identidade. Diante do governo, você tem um número. Você tem um RG, você tem um CPF. Mas diante do seu pastor, você tem uma identidade. O seu pastor, ele é eterno. E ele sempre será. Ele sempre será. Ele conhece todas as suas necessidades. Ele te guarda. Ele é com você. Hoje existem muitas vozes. Mas você precisa aprender a ouvir a voz do seu pastor. João 10. Eu quero ler com vocês o versículo 1, versículo 5, versículo 8, versículo 12, para nós encerrarmos aqui. Para nós encerrarmos. João 10, versículo 1, versículo 5, versículo 8, versículo 12. Hoje existem muitas vozes. Olha o que Jesus diz. Em verdade vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Mas de outro modo, nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 8. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Verso 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. 5 expressões aqui. 5 expressões que significam que tentarão afetar as nossas vidas. Ladrão, salteador, estranho, mercenário e lobo. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a ouvir a voz do nosso pastor. Como nós ouvimos a voz do nosso pastor? Através da palavra de Deus. Como nós ouvimos a voz do nosso pastor? Através do joelho no chão. Como você tem ouvido essa mensagem? Como você ouve de domingo após domingo as mensagens que são ministradas nessa comunidade? Como você ouve tudo aquilo que é falado na nossa comunidade? Aqui fala o estrangeiro. Quem é o estrangeiro? O estrangeiro é alguém que não é da família. Talvez você tenha ouvido muito o estrangeiro e pouco a família. Nós precisamos fechar os nossos ouvidos para as outras vozes. Precisamos fechar
os nossos ouvidos para as outras vozes, porque Ele quer ser o seu guia. Ele cuida das suas ovelhas. Ele quer cuidar de você hoje e sempre em nome de Jesus. Feche seus olhos aí na sua casa em nome de Jesus.